Você está na Super Difusora Itapetininga, ZYW 798, 94,5 FM. Ouça também no site radiosuperdifusora.com.br ou pelo aplicativo. Feita pra você. Está no ar pela Super Difusora, Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Mais de 50 anos de credibilidade na notícia. Tudo o que acontece na cidade. Na região. No Brasil e no mundo. Jornal do Meio-Dia. E ainda, as notícias do esporte você ouve aqui na Super Difusora. Jornal do Meio-Dia. A notícia em primeira mão para Itapetininga e região. Super Difusora. Olá, muito boa tarde! Começando mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje, Jornal do Meio-Dia especial deste sábado, 25 de janeiro. Hoje é comemorado o aniversário de fundação da cidade de São Paulo, que foi no ano de 1554. Hoje é também dia do carteiro e comemora-se também a criação dos Correios e Telégrafos no Brasil, que foi no ano de 1663. O Jornal do Meio-Dia tem oferecimento de Franciose Imóveis, abrindo portas para o seu futuro. De Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. De Nishimbo do Brasil, há mais de 50 anos gerando emprego e renda. E Sicredi. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. A apresentação é minha, Antônio Luiz, a produção de Juliana Fernandes, vídeos, redes sociais e mesa de áudio, Antônio Rodrigo. Diretora responsável, Cristine Abrão Morelli Atucci. Esta é mais uma realização da Central de Jornalismo da Super Difusora. Muito bem, nós vamos renovando aqui então, reforçando o nosso boa tarde a você, ao senhor, à senhora, a todos que nos acompanham aqui na Super Difusora, no Jornal do Meio-Dia, neste especial de sábado. E hoje temos uma pauta importantíssima para a saúde mental, que é o Janeiro Branco. E para conversar sobre esse tema tão relevante, nós estamos recebendo em nossos estúdios a psicóloga Bruna Gonçalves. Ela vai conversar conosco e vai nos ajudar a entender como podemos promover saúde mental em nossas vidas e em nossa sociedade. Jornal do Meio-Dia. Saúde. Muito bem, muito boa tarde, Bruna Gonçalves, psicóloga. Obrigado por ter atendido aí o convite da nossa produção para conversar conosco então sobre o Janeiro Branco. O que é esse movimento e como ele surgiu? Muito boa tarde a todos. Esse movimento surgiu em 2014 através de alguns psicólogos, né, até que foi aprovado, né, o projeto para que isso fosse levado adiante, e surgiu também através das dificuldades relacionadas a falar de saúde mental para a sociedade, para as pessoas, né, e para a qualidade de vida, que quanto melhor for a qualidade de vida das pessoas, menos situações de saúde mental a gente pode vir a ter. Legal, você levantou essa questão de saúde mental, mas porque a gente fala muito doenças que são próprias de crianças, saúde do homem, prevenção disso, daquilo, saúde da mulher, mas pouca atenção se dava à questão da saúde mental, né? E aí vem esse movimento, então, né, abordando esse tema. E qual que é a principal mensagem que ele busca transmitir? Para as pessoas se conscientizarem das suas emoções, para que elas acabem com o preconceito relacionados a essa temática, né? Que muitas vezes eles acreditam que ansiedade, depressão
crise de pânico, acaba sendo frescura, e não é bem assim que funciona, né? Existem situações que precisam de um olhar mais cauteloso, de auxílio médico, psiquiátrico e talvez até mesmo do terapeuta, para poder estar auxiliando, né, do psicólogo, para poder estar auxiliando nessa jornada de autoconhecimento para a pessoa se libertar desse momento tão difícil. Momento difícil, verdade. Agora, Bruna, por que foi escolhida a cor branca? A cor branca, ela foi escolhida justamente para representar uma folha em branco da vida da gente, que a qualquer momento pode ser preenchida com novas histórias, né? Com coisas novas. Bruna, às vezes a pessoa, ela percebe que ela não está bem, que tem algumas doenças que ela sente e ela mesma tem condições de dizer, eu não estou bem, aí vou procurar o profissional. Mas algumas podem ser identificadas já pelos pais, na criança, notando alguma diferença de comportamento? Sim, várias situações são percebidas em algumas situações, né? Por exemplo, percebe às vezes que está existindo uma mudança de comportamento, que a criança está mais agitada, mais irritada. Muitas vezes a pessoa está ficando mais na cama, não está conseguindo, às vezes, realizar certas tarefas e que pessoas chamam que, preguiça, não está querendo saber de nada. Isso aí, às vezes, acaba sendo um sinal importante para a pessoa tentar identificar como comportamento não natural daquele indivíduo ou daquela criança, que acaba fazendo com que passe despercebido, né? Em primeiro lugar, a gente precisa ver as questões orgânicas, né? Para saber se tem falta de vitamina, se tem algum problema na tireoide, se tem falta de diversas questões que podem estar interferindo para ter aquele comportamento de falta de energia. Né? Não sendo identificada nenhuma dessas causas, né? A gente está procurando um psicólogo, né? Porque talvez pode estar sofrendo um bullying na escola, pode estar sofrendo alguma situação de abuso, ou no trabalho, ou muitas vezes no colégio, né? Então é interessante sempre estar verificando aí o que está acontecendo. Ou seja, essa conversa aberta, franca, sincera, dos pais com a criança pode ajudar muito, né, a descobrir até alguma coisa que pode estar afetando o seu desenvolvimento. Sim, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com as críticas, né, que a gente faz, às vezes, desses comportamentos, né? Olha, seu preguiçoso, você não faz nada, seu vagabundo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso faz com que, às vezes, a pessoa, a criança, se feche mais ainda e não consiga acessar o conteúdo que precisa ser trabalhado para receber ajuda o mais rápido possível, né? E essa situação deixar de continuar acontecendo. Quer dizer, pelo que eu entendi na sua segunda resposta, pode-se procurar, evidentemente, o profissional já da área psicológica e tudo mais. Mas também, a senhora falou de vitamina, falta, às vezes, algum componente ali na criança. É bom também procurar, né, um atendimento de um clínico geral, pedir uns exames, né, para verificar como está o quadro geral da criança. Sim, né? É de suma importância isso. Em primeiro lugar, precisa verificar a parte orgânica, né, para depois... A não ser que tenha alguma coisa que já tenha um indício grande de ser mais essa questão psicológica, né? Mas, caso contrário, é interessante fazer, né, uma investigação completa, né? Tá certo. Doutora, a respeito do mês, né? Por que foi escolhido o mês de janeiro para essa campanha? E por que logo no início do ano voltar as atenções para essa questão? Porque é quando tudo se inicia de novo, onde tudo se recomeça, né? Onde sempre há uma nova possibilidade, né? Que tem essa questão do dia 31 para o dia 1º, né? E aí, mudanças, metas novas, criação de novos projetos, e tudo isso faz com que, né, acabe representando a folha em branco, né? Tanto que a gente sempre gosta de colocar que é de janeiro a janeiro, não somente em janeiro, né? Porque a saúde mental, a conscientização, né? E as estratégias para se conseguir uma qualidade de vida melhor são todos os dias do ano, né? Agora, quais são os principais desafios enfrentados por profissionais de saúde mental no Brasil? Então, primeira situação, o preconceito é muito grande, continua ainda muito aquela fala, isso é coisa de gente louca, né? Isso é coisa de gente que não tem o que fazer, arruma ou uma igreja para frequentar, ou então arruma um tanque de roupa para lavar, enfim, né?
pessoas que são desocupadas e que talvez estejam com a mente vazia, por isso que elas estão tendo esse tipo de situação. E a gente precisa conseguir quebrar com esse preconceito, para que essas pessoas também comecem a perceber que isso não é coisa de gente louca, e isso é uma situação que a nossa sociedade está enfrentando, que já enfrentava antes, mas que não tinha conhecimento, que sofria dessas situações, é uma coisa que já existe há muito tempo, mas eu acredito que a pandemia acabou sendo um divisor de águas para que as pessoas se olhassem e começassem a ter uma percepção melhor de si próprias. Falando em pandemia, doutora, esse período, essa fase tão difícil que nós passamos, até de afastamento uma das outras, ou de recolhimento, né? E o próprio efeito da doença mesmo, ela deixou sequelas, ela tornou-se você estava falando de divisor de água, ela trouxe alguma mudança no comportamento das pessoas? Nossa, teve uma mudança gigantesca, né? Porque muitas pessoas, elas tinham muita válvula de escape, né? Muitas válvulas de escape para poder, um grupo de amigos, às vezes, o tempo todo tá enfiado no trabalho, 24 horas, e às vezes as condições que tinham que serem seguidas para evitar o tipo de contágio da época, do momento, foi muito importante para que essas pessoas conseguissem não fugir mais das suas próprias questões, às vezes dentro de casa, para que conseguissem perceber o comportamento delas, o que as incomodava, os sentimentos que elas estavam tendo. Então, eu acredito que fizeram com que esses momentos, essa situação, muitas mortes ocorressem, né, de forma que não foi possível significar o luto daquele momento. Então, tudo isso foi gerando várias situações e que potencializou muito algo que já existia, obviamente, mas que se intensificou. Desencadeou, né? Porque existe assim aquele período pré, durante e o pós a doença. Quer dizer, houve um período assim como é que eu poderia classificar? Como ansiedade, como medo, como síndrome do pânico ali, desespero. Será que eu vou morrer? Será que isso vai me atingir? Será que eu vou perder um ente querido? Isso tudo trouxe alguma consequência mais grave? Foi terrível, né? Porque as pessoas, elas sempre às vezes têm o hábito de acreditar que elas podem ter o controle da situação, né? E que existe uma ordem cronológica para as pessoas irem embora, isso, né? E a pandemia chegou aí com muitas notícias distorcidas, com muitas fake news, né? As pessoas tendo que se habilitar para algo que elas não sabiam, né? Como fazer com o estudo mesmo, que passou a ser à distância, que muitas escolas tiveram que parar e tudo mais, né? Então, essa situação começou a dar mais ansiedade nas pessoas, a fazer com que elas ficassem mais deprimidas, muita crise de pânico, porque, de repente, uma pessoa que estava bem, que era bem nova, que não tinha idade para falecer, e acabava morrendo, e, às vezes, ao mesmo tempo, tinha outra pessoa que tinha acabado de ser internada, não podia ter contato com o corpo, né? E aí tudo isso fez com que ficasse muito mais difícil esse processo do luto, né? Bom, e ainda hoje, né? Existe aí a questão da desinformação, porque antes a gente tinha medo da doença. A gente tinha medo do que a doença poderia causar no nosso organismo. Aí, de repente, levantou-se a questão, mas o remédio também, a vacina também vai causar isso, causar aquilo outro. E ainda hoje a gente vê postagens na internet, no Face, outros mecanismos aí, falando que, quer dizer, você não ficou com sequela da doença, você ficou com sequela do remédio. Isso tudo deixa a cabeça da gente parafuso, né? A cabeça é muito confusa, né? Porque foi uma época de muitas informações ao mesmo tempo, conflitantes, né? Fazendo com que as pessoas não soubessem muito para onde correr, se tomavam ou se não tomavam, né? Então, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, enfim. Foi uma desinformação muito grande, né? Para todos. E isso assusta muito, né? Quando tem falta de informação, você pode saber que a primeira sensação vai ser de medo, de pânico, né? Que foi o que ocasionou, né? Foi terrível. Agora, doutora, existe um público-alvo, um público específico que esse Janeiro Branco visa atingir ou é para todo mundo? É para todo mundo, porque todos nós precisamos olhar para as nossas questões e entender o que tanto pode estar afligindo, né? E como é que a psicoterapia pode ajudar aí as pessoas a lidarem com seus problemas, com seus bichos papões, com seus fantasmas, enfim, com seus desafios emocionais?
as pessoas começarem a se olhar, a se observar, a conseguir notar os seus comportamentos e reações diante de diversas situações, no dia a dia, em casa, né, com a família, no próprio ambiente de trabalho, como que elas estão conseguindo reagir a determinadas circunstâncias, né? Às vezes, quando elas se sentem frustradas, será que é uma reação natural? Será que está algo que está exacerbado, que pode ser mais contido, né? Às vezes estão acessando gatilhos de outras experiências ruins que tiveram anteriormente na infância, né? Então, são questões sempre importantes de estarem sendo trabalhadas para a gente conseguir ter a autoconsciência de quem nós somos e o que está acontecendo de diferente que antes não acontecia. E às vezes a pessoa carrega por toda a sua vida, né? A senhora falou em traumas de infância, coisas que ela passou aí durante a mais tenra idade, injustiças, às vezes palavras que foram jogadas contra ela, diminuindo, reduzindo seu potencial, humilhando. Quer dizer, nesses casos também recomenda-se, né, que seja feita uma terapia. Sim, super importante, ainda mais que antigamente era uma educação muito mais rígida, né? E quando a gente fala assim, a gente não está criticando, a gente está falando que somos vítimas de vítimas, né? Aprendemos com alguém, estamos passando adiante algo que aprendemos, né? E da melhor forma que a gente pode, a todo instante, né? Para conseguir perceber que são situações, sim, que precisam ser olhadas também da mesma forma. Esses dias eu vi uma postagem, doutora, já vamos para o intervalo, uma mãe brava com um chinelo na mão. E aí a pessoa faz a observação ali. Essa era a psicóloga de antigamente, né? Mas isso é para antigamente, né? Exatamente, para antigamente. Para hoje vamos procurar uma profissional competente, né, que possa tratar. De preferência, se for possível, né? Eu acredito que pode ser mais adequado. E a gente, em conjunto, pode estar trabalhando com essa família, né? Legal, doutora. Vamos então a um pequeno intervalo e a gente volta já já conversando mais então com a doutora Bruna. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia. Saúde. E hoje, no especial de sábado, nós estamos conversando com a psicóloga Bruna Gonçalves para falar aí sobre o Janeiro Branco, essa campanha que visa aí tratar de assuntos relacionados à saúde mental. Doutora Bruna, que tipos de ações ou práticas simples as pessoas podem adotar, então, no dia a dia, né, para cuidar da saúde mental? Então, é sempre muito importante, né, que nós possamos estar conversando mais sobre esse assunto, para desmistificar esse preconceito, né? Muitas vezes conseguindo fazer com que existam situações que essas pessoas possam fazer palestras, às vezes situações que possam haver um acolhimento dentro das escolas em relação às crianças, aos pais, orientações mais a essa temática, né? Para que cada vez seja possível essas pessoas prestarem atenção se estão realizando as atividades físicas, que são super importantes, né? Se estão realizando, às vezes, o autoconhecimento para saber quem elas são, que auxilia muito também em identificar quando uma coisa não vai bem, o que precisa ser tratado para que isso impeça de seguir adiante, né? Então, buscar ambientes saudáveis e atividades saudáveis ajudam muito na saúde mental? Ajuda bastante, porque isso mantém a nossa mente em equilíbrio. A alimentação também é um fator muito importante para ser levado em consideração, né? Porque o nosso intestino acaba sendo o nosso segundo cérebro, né? Então, é super importante ir aos poucos, nunca ir para o extremo, porque irmos para o extremo acaba impedindo que a gente consiga realizar uma coisa de um dia para o outro que a gente não está habituado. Então, quanto mais lento a gente começa e consegue implementar na nossa rotina diária, aos poucos, atividade física, 2 vezes por semana, depois que a gente passa 1 mês que está conseguindo cumprir direitinho 2 vezes na semana, a gente começar a fazer 3, 4, né? Às vezes atividades diferenciadas, nutrir mais a alma, dormir melhor, né? Porque muitas vezes faz com que a pessoa não tenha um sono de qualidade, o que vai interferir no dia seguinte dessa pessoa também. Então, ficar no celular até 2 horas da manhã não é bom, né? Nem um pouco. Procurar dormir meio cedo, com a luz meio apagada, né? Exatamente, vai abaixando a iluminação quando for anoitecendo.
Isso, o volume. Botar alguma condição agradável para o ambiente. Sim, né? Uma meditação, talvez. Tá certo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre algumas doenças que acometem as pessoas e falava-se até, e me perdoem o termo aqui, mas falava-se, isso aí é coisa de marica, isso é frescura e tal. Principalmente o homem ficar estressado, o homem ficar com depressão. Estressado não, porque o homem por natureza já é meio estressado, né? Mas assim, eu queria que o senhor explicasse para a gente, se possível, as diferenças entre o estresse, a ansiedade e a depressão e se tem como a gente identificar. Então, a questão do estresse, né, da ansiedade e da depressão, muitas vezes, em alguns momentos, se a pessoa não parar para observar as causas, pode acabar fazendo com que elas se percam um pouco, porque existem algumas similaridades entre elas, né? O estresse acaba sendo muita pressão, muita sobrecarga de serviço, né, muito autocobrança da própria pessoa em relação a si própria. E isso vai sendo potencializado dia após dia. E muitas vezes a pessoa tem um cônjuge ali que é um opressor, né? Exatamente. Isso acaba fazendo com que a situação fique mais ainda preocupante, né? O ambiente tóxico, né? Que é onde a gente acaba vivendo mais tempo, né? Algumas pessoas, e acaba trazendo esse tipo de situação de ansiedade, de depressão. Porque a ansiedade acaba sendo, né, um excesso de futuro, né? Que a pessoa fica pensando, o que vai ser do futuro, querendo controlar o futuro. E a depressão é um excesso de passado, né? Muitas vezes, isso, e muitas vezes a ansiedade faz com que a pessoa fique muito assim, se sentindo sem controle da situação, criando uma expectativa muito grande do que está por vir, e quando chega uma determinada situação, ainda mais quando não depende do nosso comportamento, depende do comportamento de outras pessoas, a gente acaba criando expectativas que trazem uma frustração muito grande e geram a depressão. Bom, continuando, doutora, você já falou aí de visão, olhar para o futuro ou então ficar olhando para o passado. Quer dizer, nenhuma das duas coisas presta, então. Nem ficar recordando demais o que passou, até porque não dá para consertar mais, né? E o futuro também depende muito do hoje, né? A gente não vai resolvê-lo já, né? Porque se a gente não construir o presente, como é que a gente vai chegar no futuro? Agora, essa situação do passado, muitas vezes a terapia é interessante para rever algumas questões que não foram bem elaboradas, não foram muito bem digeridas, para que a pessoa possa ressignificar essas vivências e conseguir não encontrar tantos percalços no futuro por causa de medo de viver determinadas situações. Descobrir, então, onde errou, o que foi a causa daquele problema, entender a nossa responsabilidade, que antes a gente não tinha consciência que a gente tem hoje. Que pena que a gente é jovem, com tanta saúde, com tanta disposição, mas sem a experiência que a gente adquire depois, não, doutor? Nem me fala. Já pensou se a gente já nascesse sabendo tudo? Ai, que delícia, não? Que maravilha. Que bom seria. Aí quando a gente ganha experiência, que a gente ganha um certo conhecimento, a gente vai embora. Daí tem que nascer de novo lá, o outro para aprender tudo de novo, né? Por isso que quanto mais a gente for conseguindo compreender algumas questões, ficam na sociedade, né? E um vai passando para o outro com menos curso de tempo, Verdade. né? Por isso que é bom deixar alguma obra, né? Escrever algum livro, né? Que possa ajudar quem está vindo depois, né? Exatamente. Doutora, e em relação à família, qual o papel da família no cuidado com a saúde mental de seus membros? Então, é muito interessante isso porque nós nos constituímos como pessoa no ambiente familiar, na maioria das vezes. Ou então o lugar que o valha para isso, né? Então é muito importante ter um ambiente equilibrado, ter um ambiente que seja pacífico, no sentido de ter bons diálogos a respeito da necessidade de resolver certos conflitos, né, que a pessoa possa se sentir acolhida, né, e se estiver tendo algum conflito, alguma situação, tentar agir com o mínimo de violência possível, né, para que não gerem traumas e circunstâncias que futuramente vão fazer com que esse indivíduo, que é uma criança num primeiro momento, reproduza esses comportamentos achando natural e normal, tanto nos seus vínculos com seus parceiros que vão acabar escolhendo como familiar uma pessoa que acaba sendo abusiva e, muitas vezes, se comportando da mesma maneira como se fosse algo natural. E que não é natural. Agora, no ambiente de trabalho, doutora, o que pode influenciar positivamente ou negativamente a saúde mental dos funcionários? A gente falou que, às vezes, o trabalho nos estressa, porque você não está satisfeito ali, você acha que ganha pouco, você acha que trabalha demais.
Em relação, agora invertendo esse papel, por exemplo, para o patrão, para o empregador, ele também deve se preocupar com a saúde mental dos seus funcionários? Logicamente, né? Porque como um patrão, ele é um prestador de serviço para a comunidade, para a sociedade, enfim. E tudo isso faz com que ele precise estar à frente da situação que os seus profissionais se encontram para saber se a qualidade de serviço que ele está oferecendo está sendo benéfica, né? Está sendo efetiva. E diante dessas circunstâncias, se ele não estiver sabendo, através de políticas que possam fazer com que esses profissionais sejam acolhidos, porque quem cuida também precisa de cuidado. E muitas vezes são os que mais precisam e os que menos são vistos, né? E isso aconteceu muito durante a pandemia, na qual eles se sentiram super sobrecarregados e muitas vezes eles não podiam nem sequer respirar para conseguir serem ouvidos diante das perdas que eles estavam tendo também, diante dos próprios pacientes que eles atendiam, né? Nossa, e foi um período assim difícil, principalmente para quem trabalha com saúde, né, doutora? Extremamente. Porque eu me coloco assim, me colocava no lugar do enfermeiro, do médico, do atendente ali, que estava trabalhando diretamente com o paciente. Quer dizer, além dele ter o dever de tentar ajudar aquela pessoa, né, a sair daquela situação, havia o risco dele também, e aconteceu, né? Sim, muitos até vieram a óbito, né? Foi muito triste mesmo. Um período terrível. Agora, doutora, em relação, por exemplo, assim, entre amigos, a gente tem um grupo de amigos aqui que se encontra fim de semana ou se encontra 2 vezes por semana, e aí você começa a perceber que o sujeito não está legal, que parece que as ideias dele não estão batendo muito de acordo. Tem sinais assim que são visíveis, que a gente possa até ajudar, porque às vezes a própria pessoa não percebe, mas aqueles que convivem com a pessoa podem notar algum sinal de que a pessoa está com problemas mentais? Podem notar, né? Depende um pouco, porque às vezes na figura masculina, alguns acabam sendo mais reservados, eles acabam falando às vezes um pouco mais de superficialidades, não aprofundando tanto em certas questões, isso dificulta um pouco. Porque não é todo mundo que tem depressão que fica de cama. Muitas vezes tem pessoas que têm depressão e que trabalham para fugir daquela moleza, daquele desânimo, né? E simplesmente às vezes passam despercebidos, né? E a situação vai se agravando e acaba às vezes tendo pensamentos de suicídio, às vezes fazendo com que essa pessoa encontre como saída essa alternativa. Então, sempre que às vezes a gente começar a observar alguma tristeza, algum olhar, uma fala um pouco mais negativa, né? Ou assim, não está sorrindo tanto, ou se estiver sorrindo muito também, pode ser um sorriso de desespero que aquela pessoa está tentando disfarçar. Alguma questão diferente vai ser percebida, né? É algum sinal essa pessoa, só que a pessoa precisa ter muito o quê? Sensibilidade nos colegas, nos amigos, para conseguir notar isso. E pode ser que no primeiro momento essa pessoa não chegue se abrindo. Mas se você tocar alguma coisa, olha, tá tudo bem com você? Qualquer coisa eu tô aqui. Ou então dá um abraço naquela pessoa diante desse momento tão difícil que talvez a pessoa possa estar passando, e você dá abertura, olha, se você quiser conversar mais tarde, né? Você sempre deixa em aberto para que aquela pessoa possa se sentir acolhida e, às vezes, na frente de outras pessoas, se sinta mais intimidada de se manifestar, e quando vocês estiverem a sós, talvez possa conseguir abrir para poder vocês trocarem uma conversa que pode ser muito positiva para essa pessoa nesse momento. Doutora, essas doenças, né, estresse, depressão, ansiedade, elas não escolhem classe social, né? Ela pode pegar qualquer pessoa, mas assim, em relação ao sexo, tem por exemplo, o homem é mais suscetível a esta ou aquela, ou é geral? É geral, né? Hoje em dia está bem geral. Eu acho que antes tinha muito aquela cultura até preconceituosa e bem machista, e principalmente com o próprio homem. Engole o choro, né? Para que não chorasse, para que ele não acessasse suas próprias emoções. E isso foi muito ruim, principalmente para a figura masculina, né? Que o tempo todo tinha que estar, né, como o provedor, o protetor da família, da casa. Nunca ele poderia se sentir vulnerável, nunca ele poderia ser atingido por essas questões. E hoje em dia a gente está vendo, né, o índice que cresceu muito, né, que chegou a um ponto que eles não conseguiram mais controlar, começou a transbordar, né, e às vezes através de crises de pânico, pessoas ficam às vezes paralisadas no ambiente. Então é uma situação bem complexa mesmo.
Alguns conceitos, doutor, a gente conseguiu mudar, quer dizer, nós evoluímos muito de uns anos a esta parte, quer dizer, papel da mulher mesmo, quer dizer, muita coisa mudou, a mulher teve conquistas extraordinárias, né, nos últimos anos, o homem também, mas o homem mais nessa questão mental, porque a senhora falou do choro aí, né, e o que os nossos pais falavam? Homem não chora, engole o choro, e aquilo ficava sufocado, né, hoje não, a gente sabe, homem chora sim, homem é gente, tá difícil, tá ruim, tá doendo, bota pra fora, né? É muito importante, né? Porque são o quê? Coisas que a gente coloca pra fora e que a gente consegue evitar doenças que podem se transformar psicossomaticamente no nosso corpo. Aí transforma em quê? Em questões físicas. O câncer, às vezes questões renais, né? Tudo isso acaba sendo... Ou do coração, pressão alta, né? Que muitas vezes a gente não está escutando o sentimento, não está identificando e fazendo com que isso gere essa situação toda. Então, se a gente está tendo sintomas emocionais, que bom, vamos captá-los nesse primeiro momento para tratá-los, para que não evoluam para questões físicas, né? Puxa vida, obrigado por essa aula, doutora, que bênção. Nós vamos agora, então, a mais um bloquinho comercial e já voltaremos conversando mais com a doutora Bruna Gonçalves. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia. Saúde. De volta com o Jornal do Meio-Dia, nosso bate-papo hoje com a especialista, né, psicóloga, a doutora Bruna Gonçalves, falando com a gente sobre o Janeiro Branco, que é esse período, né? Estamos já aí quase que no finalzinho de janeiro, mas um mês dedicado, então, à questão do tratamento à saúde, dos cuidados, né, com a saúde. Doutora Bruna, quais são os maiores tabus relacionados à saúde mental que ainda precisam ser quebrados? A questão de achar que isso é frescura, né? A situação, às vezes, sobre os preconceitos étnicos, né? O racismo, o machismo, né? Toda essa situação de violência que acaba fazendo com que as pessoas se sintam desprotegidas, né? A questão da sexualidade, né? Então, tudo isso, hoje em dia, tem sido um caos para o bullying aumentar, para as pessoas se sentirem cada vez mais desprotegidas, né? Porque, de uma certa forma, parece que, por ter sido natural anteriormente, porque as pessoas não tinham muita consciência de quão sério essas coisas eram, né? Fizeram com que simplesmente eles naturalizassem questões que não podem ser naturalizadas, né? Que são quebras de direitos, né? E que acabam trazendo uma doença em algum momento na vida das pessoas, né? E a escola pode, de alguma maneira, ajudar nessa questão? Pode abordar o tema da saúde mental com crianças e adolescentes? Só não pode como deve, né? Deve estar abordando essas questões tanto com os alunos como com os pais, porque às vezes tem pais que eles, ou por não saberem, né, ou não terem tempo para, né, eles acabarem passando a função totalmente para o educador de ter que se responsabilizar por orientações que cabem a eles passar para os filhos deles, né? E isso faz muita diferença. Às vezes o lugar de um pai e de uma mãe é completamente diferente do lugar de um professor, de um psicólogo, de um médico, né? Que acaba tendo muita questão emocional mais envolvida para que aquela criança consiga levar mais em consideração do que a gente, que é profissional muitas vezes, não consegue acessar num primeiro momento, né? Agora, doutora, a saúde mental no Brasil, ela tem recebido as atenções necessárias por parte dos organismos públicos? Tem havido, assim, políticas públicas nesse sentido? Então, tem havido políticas públicas nesse sentido, né? Os movimentos eles estão cada vez mais aumentando, mas a gente está engatinhando perto do que é necessário de ser alcançado, né? Estamos fazendo o movimento de partir para um extremo para o outro, mas a gente, num primeiro momento, a gente não deve achar que é terrível isso, porque está acontecendo um movimento. É melhor do que se estar estacionado. É verdade. Né? Então, a gente precisa o quê? Ter mais flexibilidade para conseguir encontrar um meio termo nessas situações.
nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Se a gente conseguir encontrar um equilíbrio para que essas situações aconteçam de uma melhor maneira, é muito provável que daqui uns tempos para frente a gente consiga organizar mais esse panorama atual de saúde mental. No início dessa nossa entrevista, eu acho até que foi na primeira resposta, a senhora falou que o movimento nasceu através de ações e esforços aí de profissionais, como psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, enfim. Agora, isso é um movimento assim de profissionais apenas ou tem algum órgão governamental, algum apoio do poder público? Tem um apoio do poder público, teve uma lei que foi regulamentada nesse sentido, né? E fez com que isso fosse levado mais a sério ainda, que possa ser implementado. Então, várias políticas em diversos estados, no Janeiro Branco, eles trazem temáticas diversas e, às vezes, novos projetos para que possam ser concebidos de uma forma que traga mais, assim, segurança para essa temática ser mais impulsionada e esclarecida para toda a sociedade. E que tipo de ações ou eventos as pessoas, a sociedade, enfim, podem organizar para apoiar o movimento Janeiro Branco? Rodas de conversa, né? Terem, às vezes, como é que eu falo? Indicação de filmes, terem, às vezes, exposições a respeito da temática, né? Da época da Nise, né? Da Nise da Silveira, que fez com que fosse possível, com que os desenhos dos esquizofrênicos também pudessem ser expostos, né? E ganhar uma notoriedade que não é só... A pessoa tem um preconceito, aquela pessoa tem um transtorno mental, então ela é incapaz. Não, isso não é verdade. A gente precisa conseguir que eles possam ser incluídos numa dinâmica, que eles não sejam altamente desqualificados, como acontece, e fazer com que essas pessoas possam ser aproveitadas no seu potencial. Doutora, assim, a questão voltando a falar da questão do bullying, quer dizer, as pessoas tidas ou que se acham normais, que se acham perfeitamente saudáveis mentalmente, muitas vezes não levam a sério até hoje, pessoas com algum distúrbio de comportamento, de ações e tal. Como trabalhar isso na cabeça das pessoas? Porque o doente, ele já é uma vítima, né, da própria condição dele, e aí acaba se tornando também vítima da sociedade, daqueles com os quais ela convive. A informação sempre é a palavra de ordem, né? Então, quanto mais a gente educar as pessoas, a sociedade, para que elas se conscientizem dessa situação na qual elas estão submetendo essa pessoa que passa por essa questão, acaba fazendo com que elas sejam mais acolhedoras, mais empáticas, ou então, às vezes, que elas desenvolvam, ou tenham casos na família, que elas consigam olhar com mais amor para toda essa situação. Mudança de mentalidade, então... Exato, extremamente necessário. Né? Educação, mudança de mentalidade, respeito, né? Sim, muito respeito. Para com o ser humano. Com o diferente, né? Com o que funciona de uma forma diferente e que também tem aptidões diferentes por causa dessa condição e que pode ser aproveitada justamente por causa dessas aptidões diferentes. Caramba, saber trabalhar, saber conviver com aquilo que não é exatamente o que nós pensamos, né? Porque a gente tem uma tendência natural já de refutar o que não é igual a nós. De desqualificar, né? Mas a vida não é uma forma, né? Nós não nascemos todos quadrados, né? E ainda bem, né? Porque ainda como é que seria, né? Já pensou se fosse assim? Se todo mundo gostasse só de uma cor, né? Seria terrível, não? Ia ser muito empobrecido, né? É verdade. Bom, para quem está nos ouvindo agora, sente que precisa de alguma ajuda, qual o primeiro passo a ser dado, doutora? O primeiro passo, né, depende do ambiente onde a pessoa pode estar buscando acesso do auxílio, né? Muitas vezes, como a gente falou anteriormente, é interessante a gente estar sabendo se existem questões orgânicas, né? Como se dissesse, exames de sangue, vitamina D, B12, né? Às vezes questões, dependendo da idade da pessoa, de testosterona, né? Se a pessoa está passando pelo climatério, pela menopausa. Então, a gente precisa identificar diversas situações que estão, às vezes, ferro baixo, né? Então, todas essas questões precisam ser levadas em consideração antes da gente estar identificando como se fosse uma depressão, uma ansiedade, a questão da tireoide, né? Precisa ser tudo muito bem observado para ver se não tem um fundo orgânico primeiro e depois a gente levar adiante, que tem questões que a gente sabe que são mais psicológicas do que qualquer coisa. Se o filho está passando por um bullying na escola, né? É bem mais provável que seja uma questão mais psicológica. Aí procura um psicólogo, né? E o psicólogo pode estar orientando, né? Se é necessário a procura de um psiquiatra, né? Ou se pode ser ressignificado somente com a terapia.
Então, eu acho que é uma primeira orientação que pode ser buscada. Outra pergunta que surgiu agora aqui, doutora. Por exemplo, uma família tem uma criança que passa já por tratamento para saúde mental e tudo mais. Aí ela tem um irmãozinho ou uma irmãzinha mais velha sobre a qual recai a responsabilidade de ser ajudadora, de ajudar a cuidar daquela criança também. Não há uma sobrecarga nessa criança? E ela também não seria aconselhável que ela passasse por algum tipo de terapia? Seria muito interessante que isso acontecesse, né? Porque, que nem eu falei, é muito importante a informação. Quanto mais informações nós tivermos e mais incluído nós formos, né, mais a gente vai se sentir incluído naquela determinada situação sem se sentir excluído. Então, quando a gente entende alguma coisa, mais difícil fica da gente se sentir excluído e como se o outro estivesse tendo mais mérito, está recebendo toda aquela atenção. Não, realmente, aquela criança não consegue fazer isso sozinha. Realmente, eu já vi que ela não consegue se movimentar de determinada forma, que ela tem dificuldade de falar, que ela tem dificuldade, às vezes, de se alimentar. Então, tudo isso vai ser passado para outra criança, né, de uma forma que ela consiga entender. Mas falando para os pais que é importante também, em algum momento, reservar um tempo para passar com esse filho, a sós, para dar uma volta no shopping, ou para simplesmente ir assistir um filme, levar no parque, né? Porque, de uma certa forma, a gente acaba abandonando aquela outra criança e não dando a atenção mínima que ela necessita, muitas vezes, né? Inconscientemente faz isso, no automático, né? Automático. Porque tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, né? E tem a criança que, às vezes, acaba exigindo muito mais. E isso traz um vazio muito grande para esse outro que está vivendo, né? Como se fosse sombra de toda essa família. Então, precisa ter muito cuidado. E se tiver um psicólogo para auxiliar e orientar, para ele se sentir visto, é muito importante, sim. Doutora, eu agradeço muito a sua presença aqui, doutora Bruna Gonçalves, nossa convidada, nossa entrevistada de hoje, abrilhantando muito nosso Jornal do Meio-Dia. A senhora não imagina a diferença, né, que a senhora faz prestando esse serviço. Porque não foi só uma entrevista, não. Foi uma prestação de serviço, uma orientação, uma aula, né, para todos nós. E a gente vai chegando assim ao final do nosso Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, agradecendo imensamente a senhora, parabenizando pelo seu trabalho, desejando que Deus abençoe muito a sua vida, que a senhora consiga aí exercer por muitos e muitos anos esse seu trabalho aí, ajudando pessoas de todas as idades. Obrigado, doutora Bruna, por ter atendido ao convite da nossa produção. Muito obrigada, né, pela possibilidade da gente estar tratando essa temática tão importante nos dias atuais, né, e que a gente consiga ser uma chama de luz, né, nessa sociedade, e muitas vezes carente de informações, né, para que possamos, de boca em boca, estar transmitindo, né, mais conhecimento e menos preconceito com essas questões tão graves nas quais a gente se encontra inserido nos tempos atuais. Menos preconceito. Obrigado, doutor. E que o Janeiro Branco não seja só janeiro, né? Que seja, como a senhora já disse, o ano todo. Né? De janeiro a janeiro. De janeiro a janeiro. Muito obrigado. Eu que agradeço. E que essa conversa inspire, né, a todos a olharem com mais carinho, com mais atenção para as emoções, para os sentimentos próprios e principalmente dos outros, né? Vamos respeitar aí o nosso semelhante, aqueles com os quais nós convivemos, porque cuidar da mente é cuidar da vida. Então, um ótimo sábado a todos, um excelente domingo e a gente se encontra novamente na segunda-feira aqui com mais um Jornal do Meio-Dia. Um grande abraço, boa tarde e até lá. Feita pra